Eu falo muito do Estadão porque eu leio muito o Estadão. Ainda é um jornal sério, ainda. E nesse sábado que passou, o Estadão fez importante comparação entre os atos daqui do 8 de janeiro e a invasão do Capitólio por adeptos conservadores de Donald Trump. Abordagem, pessoal, crítica e honesta. Vamos a ela. Como assinalou o Estadão, lá e cá, a baderna foi fomentada, provocada, ainda que indiretamente, pelo próprio presidente derrotado na tentativa de reeleição. Lá o Trump, aqui o nosso Bolsonaro. Quanto a ele, quanto ao Bolsonaro, eu também já falei aqui. Bastava que ele fosse para as redes sociais que ele tanto utiliza e pedisse para os manifestantes patriotas irem para casa, falado que a eleição tinha acabado e que ia sobrar dali em diante era só confusão. Como acabou acontecendo. Omitiu-se o bom capitão Bolsonaro na hora mais tenebrosa. Grave erro do bom capitão. Mais um. Era só, eu já cansei de falar isso aqui, era só virar pro pessoal, manifestante, pessoal, vão para casa, acabou. O exército não vai brincar de golpista de novo, não vai tomar o poder de novo, porque os militares estão cansados de ser os heróis de hoje e os vilões de amanhã, dadas as inúmeras releituras da história que acontecem sucessivamente no Brasil e no mundo, conforme a ideologia da vez. As Forças Armadas jamais iriam interceder em proveito de Jair Bolsonaro, em proveito da direita, dos patriotas, dos partidos conservadores, jamais virariam o jogo. Jair Messias Bolsonaro sabia disso. Nos Estados Unidos, Trump sabia disso. As Forças Armadas norte-americanas jamais sequer foram cogitadas de tomar o poder. Lá, poder armado é para proteger e para servir. Aqui tivemos um caso de intervenção militar 50, 60 anos atrás, que também não é a regra na história do Brasil, que foi uma excrescência, que foi algo fora da curva. E não é intelectualmente honesto se esperar que isso volte a ocorrer, porque o cenário político não é o mesmo. Nós não temos uma unanimidade do lado de lá. Em 64, lembra daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Em 64, todo mundo odiava João Goulart. João Goulart não foi eleito, ele assume o lugar de Jânio Quadros, que era doido. Ninguém queria João Goulart. Então foi o Exército, Marinha, Aeronáutica, CNBB, escoteiros, Associação Cristã de Moço, a ABB, Cruzeiro e Atlético, todo mundo contra João Goulart. Por isso, as Forças Armadas entraram. Hoje você não tem isso mais. Metade da população apoia a direita, apoia Jair Bolsonaro, metade apoia Lula, esquerda, PT, comunismo, etc. Vocês acham que os dirigentes das nossas Forças Armadas iriam entrar nessa discussão, arriscar seu soldo, seu status, seu alcance político, arriscar o seu bom nome na história, a sua biografia, e eu manchar as suas biografias por conta de um ódio sazonal a um presidente eleito ou mal eleito? Isso não ia acontecer nunca. E Bolsonaro deveria ter falado isso para os seus correligionários. Trump deveria também ter desincentivado aos manifestantes do Capitólio nos Estados Unidos. Os dois líderes conservadores se omitiram. Pessoas repletas de boas intenções, bons gestores, ao menos em tese, mas que falharam na hora mais tenebrosa. A confusão também ocorreu lá e cá, segundo a reportagem do Estadão, porque se questionou o resultado das eleições e a licitude das urnas. Bingo! Verdade ou mentira? O questionamento foi idêntico e a derrota dos dois candidatos conservadores, Trump e Bolsonaro, foi ínfima, por centésimos, décimos de pontos percentuais nos dois países. A coisa vai ficar mais interessante, sabe quando? Quando o Estadão aborda a persecução judicial, os processos contra os atos dos manifestantes americanos e brasileiros. Lá nos Estados Unidos, há cidadãos também condenados a 20 anos de cadeia. Mas por quê?
atenção, bateram em policiais. O resto também foi sancionado, mas apenas menores. E a sua imensa maioria aguarda processo em liberdade, porque por lá, todos os delitos, a enorme maioria deles é afiançável. Já por aqui, desencavaram do baú antigo, dos regimes de exceção, o famoso critério do crime político. As condenações aqui estão sendo, no geral, altíssimas, mesmo não tendo ninguém encostado a mão em policiais. Sem contar, pessoal, aos olhos do direito penal internacional, o maior absurdo, que há presos provisórios há mais de 1 ano sem fiança e sem sentença, julgados pelos mesmos magistrados que ofenderam com a suposta prática de seus crimes. Nos Estados Unidos, este caso do Capitólio é tratado por juízes federais monocráticos de primeira instância, como deve ser. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.